Olá, minha doceira maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Minha doceira, o vídeo de hoje é um vlog, tá? É um vídeo de rotina. Vocês vão fazer comigo aqui, tá? 80 unidades de docinhos, tá? Dentre eles, docinhos gourmet e docinhos tradicionais e também os nossos docinhos finos, tá bom? E aí, ó, já vou colocar minha touquinha aqui. E já tô aqui, ó, fardada, vestida, minha doceira, com o meu lookzinho aqui, ó, de confeiteira, tá? E olha só. E aí, a gente aproveitar, né, a produção que a gente vai produzir e também, minha doceira, a gente vai papear, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a confeitaria. Vou aproveitar esse vídeo aqui, vou contar a história para vocês, né, de como eu comecei na confeitaria, tá? Com as condições que eu comecei, para te inspirar a começar, minha doceira, o seu negócio aí na confeitaria, tá? Assim, quando eu iniciei, né, eu tinha muito medo de começar, sabe? Eu tinha todas as técnicas, eu tinha todos os conhecimentos, mas faltava a prática, colocar mesmo a mão na massa. Então, assim, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e eu vou produzindo aqui com vocês, tá bom? De que não existe o momento certo. O momento certo é agora. O que você tá esperando, sabe? Vai lá, minha filha, começa com o que você tem, tá? Tenha coragem para poder começar e bora pra cima. Vamos lá produzir que eu vou te contar todos os detalhes. E bora lá pra produção, né? Aí, pra começar aqui, eu vou fazer um recheio de brigadeiro, tá? Porque como sobrou, tá? Recheio branco, tá? O meu recheio de ninho dos meus doces do delivery, aí eu vou usar nessa encomenda aqui, tá? Aí só tá faltando mesmo de chocolate. Aí eu vou fazer aqui rapidinho um recheio de chocolate pra gente dar início à produção aqui dos nossos bombons e os nossos docinhos, tá bom, minha doceira? E aqui, ó, está as forminhas, eu vou mostrar pra vocês, essas serão as forminhas que eu vou utilizar aqui pra fazer essa encomenda. E aí aqui, ó, eu já tinha colocado aqui, ó, um leite condensado, tá vendo, ó? Na mexedora. Aqui na mexedora eu já tinha colocado, aí agora eu vou levar o outro, que é esse daqui, mais o chocolate em pó. E daí, bora lá, né, minha doceira? Eu vou te contar aqui, tá? E vou te trazer algumas experiências minhas, tá? E vou te aconselhar também com relação ao início, né? Porque assim, eu vou contar a minha história, porque na verdade minha história na confeitaria foi marcada um pouquinho, bem no início, né? De medo, insegurança, isso é normal, né? Tudo que você vai fazer na sua vida que seja novo, que você nunca fez, sempre, minha doceira, vai gerar medo, vai gerar, né, insegurança, porque é algo que você nunca fez, então gera essa ansiedade aí, sabe? Mas é normal, é normal. Então, assim, quando você não tem clareza do que, de fato, você vai fazer ali da vida, sabe? Você fica com essas coisas na mente, sabe? Essa procrastinação, esse medo, e acaba que isso, né, acaba te dominando, né? E você não pode deixar isso de te dominar, você tem que trazer essa clareza, sabe? Trazer essa clareza e falar com você mesmo. Às vezes parece ser loucura, tá? Mas aqui a gente vai colocar meia xícara, ó. Aí faltou um pouquinho pra minha xícara, eu vou só dar uma completadinha aqui. E daí, né, minha doceira, o que que acontece? Às vezes, você precisa conversar com seus próprios pensamentos ali, com você mesmo, sabe? Falar, não, isso daqui é necessário, eu preciso fazer isso, sabe? Eu vou começar dessa forma. Primeiro, é normal, eu posso começar, pode não ficar tão bom, mas é o meu processo, sabe? Então, você conversando, trazendo, mudando, sabe, o rumo dos seus pensamentos, porque geralmente a gente fica remoendo ali, né? Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. E se der errado? E se o cliente não gostar? E sabe, e aquela coisa, e se, aquilo ali vai te botando dentro de uma caixinha, daqui a pouco você não faz nada, entendeu? Você fica ali acumulando um monte de conhecimento, acumulando um monte de técnica e não coloca nada em prática, tá? E daí, né, quando eu comecei, né, foi exatamente assim, eu fiquei exatamente assim, sabe? Eu recebi uma encomenda de um bolo, tá? E, na verdade, foram vários bolos que eu recebia de encomenda e eu sempre recusava, porque eu achava que eu não estava pronta, sendo que eu tinha feito o curso, sabe? Na prática, eu não tinha prática, eu tinha conhecimento técnico ali, sabe? E aí,
eu fui recusando, 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 recusando. E aí chegou uma hora que eu falei, não, cara, eu tenho que começar, eu tenho que fazer, entendeu? Até quando que eu vou deixar esse medo me dominar a ponto de eu não conseguir colocar em prática, sabe? E aí eu recebi essa encomenda, e aí eu parei e pensei, não vou deixar essa daí escapar de novo, eu vou pegar essa e vou fazer. E aí eu fui com medo mesmo, minha doceira. Eu lembro que o meu primeiro bolo, eu fiquei com muito medo, mas eu segui todas as técnicas, todo passo a passo ali, tá? Para ter um bolo espatulado, tá? Um bolo ali perfeito. E, cara, quando eu finalizei o bolo, que eu vi que o bolo ficou perfeito, sabe? Do jeitinho que a cliente pediu, tá? Mandei foto para ela, lembro que foi meu primeiro bolo. Nossa, mas eu pulei de alegria, minha doceira. Cara, foi uma conquista, para muitas pessoas parecia ser simples, sabe? Mas para mim foi uma realização. E eu lembro que eu comemorei muito, minha doceira. Eu comemorei muito. Eu falei com meu marido, bora comemorar. Isso é uma conquista, cara. Meu início, sabe? É uma conquista. E aí eu fiquei muito feliz. Daí eu comecei, sabe? A comemorar. E aí, minha doceira, daqui pra lá foi só alegria, sabe? No sentido assim, ganhando mais experiência, fui ganhando mais, sabe? Mais prática, fui perdendo medo, tá? Eu fui tendo aquela segurança, sabe? Chegava em encomenda, falei, isso daí eu faço. Se eu não fizer, eu vou aprendendo ali com o processo, sabe? E fui. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. Até hoje, eu recebo encomendas, que às vezes eu olho assim, meu Deus, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas eu tenho essa clareza, essa convicção de que pode não ficar igual, mas eu vou dar o meu melhor. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para evoluir, sabe? E aí, às vezes eu fico olhando para o resultado ali, sabe? Fico, ai meu Deus, será que o cliente vai gostar? E porque ser confeiteiro é isso, né? A gente, nossa senhora, cada pedido da gente entrega, cada encomenda é uma emoção, né, que tem ali. Então é muito bacana. Então, assim, minha doceira, não espere o momento certo, sabe? Ai, quando eu tiver assim, eu vou fazer. Quando eu tiver assim, eu vou começar. Não, começa agora. Você vai ficando boa durante o processo, tá? É colocando a mão na massa ali que você vai ficando boa. É conforme você vai praticando, você vai ganhando essa habilidade, sabe? Então, nunca desista, minha doceira. Ó, agora aqui já tá bom, tá? E eu vou levar lá pro fogo para o nosso recheio ele dar o ponto, tá? E aí depois eu venho mostrar para vocês os outros processos. Bora lá. E daí nosso recheio tá lá, né, mexendo, e daí a gente vai vir para a parte de fazer as casquinhas, tá? Ela escolheu esse modelinho aqui, quadradinho, e vamos utilizar também um formato de copinho para colocar o mini Oreo. Vou mostrar para vocês o resultado incrível que vai ficar, minha doceira. E aí a gente vai utilizar a barra de chocolate branco para poder derreter, né, e iniciar aqui. E esse aqui era o recheio branco, ó, que eu falei que eu já tinha pronto, tá vendo? Tinha pronto pro delivery, aí agora eu vou usar aqui. E aí, minha doceira, como eu tava falando, né, ser confeiteira é isso, né, a gente passar por esses momentos de emoções, né, a gente vê o resultado do bolo ali, né, do doce ali da encomenda, e a gente fica pensando, né, ai meu Deus, o que o cliente vai achar? Será que ele vai gostar? E a gente fica doido, querendo receber logo o feedback, né? E aí o cliente vem e fala assim pra gente, né? Nossa, eu amei a encomenda, ficou maravilhoso, era o que eu esperava, saboroso, vou te indicar pra minha família, vou te indicar, sabe? Então, o coração da gente fica quentinho com esses feedback. E detalhe, quando a gente começa e a gente recebe esses feedback, tá? Gera no nosso cérebro a recompensa, tá? O sentimento ali de recompensa. Porque a gente vai fazendo, vai tendo resultado, e isso é gostoso, isso é viciante. Aí quando a gente pega o embalo ali, a gente vai fazendo, a gente fica viciado em resultado, a gente fica viciado em fazer cada vez mais, tanto para receber esses feedback maravilhoso e também para melhorar ainda mais, para ficar cada vez melhor a nossa entrega. Isso é muito bacana. Quando você começa, você perde realmente esse medo, sabe? Você vai ficando cada vez melhor. Então, assim, meu doceira, meu conselho para você hoje, tá? Só começa, tá? Só começa. Não fica pensando muito, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não. Começa, tá? É agindo, é colocando a mão na massa que você vai tendo o resultado aí. E aí agora a gente vai levar esse chocolate branco aqui para poder derreter, pra gente fazer as casquinhas dos nossos bombons, tá, minha doceira?
Aí aqui, ó, o chocolate já derreteu, minha doceira, ó. Tá vendo? Bem fluido, ó. Aqui, ó, os bombons. Coloquei um papel manteiga aqui, ó, na base, pra gente já utilizar aqui. E assim, minha doceira, como eu tava falando, não fique com medo, sabe? E depois que eu fui perdendo esse medo, todo mundo tem, é normal, tudo, sabe? Tudo que é novo, que a gente nunca fez ali, vai gerar um pouquinho, sabe? Mas o importante é a gente dar o primeiro passo, né? A gente não pode desistir. Depois que eu dei esse primeiro passo, nossa, tudo mudou. Eu fui adaptando, sabe? O que eu já sabia, fui criando, né? Ser confeiteira é isso, é a gente criar, né? Criar receitas, criar sabores. E aí eu fui criando e lapidando tudo que já existia, né? Lapidando tudo para ficar de acordo com o paladar do meu público-alvo, né? Dos meus clientes. E tudo assim foi se encaixando, sabe? É um processo, assim, muito incrível, sabe? E esse processo de medo, a gente passa por ele, tá? O segredo é não desistir, como eu falei. E pronto. E agora a gente leva pra geladeira pra gente formar as casquinhas e vir recheando com brigadeiro branco, né? Com nosso brigadeiro de ninho. E assim, a gente vai adaptando, né? Vai aprendendo esse processo aí. É um processo que é só nosso, né? É o nosso processo de aprendizado ali, o nosso processo de entregar o nosso melhor, sabe? E ir conquistando, né, os clientes, e conquistando o paladar dos clientes, né? E é um negócio que a gente pode iniciar da cozinha da nossa casa, conciliando com os cuidados, sabe? Igual eu, por exemplo, né? Eu trabalho com encomendas, com delivery e concilio, né? Todo esse trabalho aqui, tá? Nesse meu espaço, com o cuidado com os meus filhos, sabe? Com a minha família. Isso é muito bacana, gente. Eu não troco isso por nada, vocês acreditam? Nossa, se tem uma coisa que eu prezo, é dedicar o meu tempo ali aos cuidados da minha família. Então, por isso que eu, nossa, trabalhei desde o início, fui, sabe, lapidando receitas, testando receitas. No início não foi fácil, mas eu nunca desisti, porque a gente precisa, tá, de fazer dar certo. Se não for por a gente, por quem a gente ama, sabe? Então, eu sempre fiz dar certo, tá, por mim, claro, mas pelos meus filhos, para mim ter esse tempo, sabe? Para cuidar deles enquanto eu faço dinheiro em casa, sabe? E isso, para mim, é muito gratificante, cara. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem um porquê, né? Então, você precisa avaliar qual o seu porquê, minha doceira. Qual o seu porquê aí. Se apega a isso, se agarra a isso e faça isso daqui dar certo, sabe? Vai, se você tá com medo, vai com medo mesmo, que é assim que a gente vai vencendo, tá? E vai criando aí essa nossa comunidade de clientes apaixonados pelos nossos doces. Vou levar esse daqui também agora para a geladeira, para a gente vir fazendo as próximas casquinhas. E outro detalhe, tá, minha doceira? Quando eu comecei na confeitaria, eu também não tinha muitos utensílios, não. Eu comecei com o que eu tinha mesmo, sabe? Fui pegando algumas panelas que eu tinha na minha casa mesmo. O meu ateliê era emprestado, era um cômodo todo assim, condições quase que, sabe, quase que inabitável. E eu tive que reformar, tive que vir deixando, né, legalzinho assim nas minhas condições, tá? E eu fui conquistando as coisinhas aos poucos, sabe? Cada encomenda, eu fiquei, eu acho que uns, se eu não me engano, uns 3 anos, tá? Uns 2, 3 anos, só pegando encomendas e comprando, sabe, os meus utensílios, batedeira, mexedora, sabe, bailarina, espátula de silicone, né, espátula para alisar bolo. Eu fiquei um bom tempo assim,
só trabalhando para ter todo o meu estoque, tá? E os meus utensílios, forno, tudo, formas, sabe? Bicos de confeitar, né? Então, assim, fui começando. Eu me permiti começar, sabe? Eu me permiti começar mesmo, do zero, do absoluto zero. E aí eu fui fazendo, e foi dando, graças a Deus, certo. Os clientes foram gostando, eu fui adaptando. No início, meus doces não eram legais, eu já contei minha história lá no Instagram, tá? Tem um destaque só contando a minha história. Os meus doces nossa senhora, além de ser enjoativo, era igual chiclete, meus recheios, sabe? E aí eu tive muita dificuldade no início, mas você pensa que eu desisti? Não, eu vim lapidando, tá? E ajustando receitas. Eu vim observando, sabe, que os clientes não voltavam. Então, eu comecei a perceber, tem alguma coisa errada com os doces. Desde o momento que eu vi o cliente jogar o doce fora na minha frente, na lixeira, assim, sabe, na minha frente. Ele comprou, experimentou e jogou fora na minha frente. Aí, ali eu vi que o problema era nos doces, sabe? E aí eu vim lapidando, tá? E trabalhando nessas receitas e deixando elas, né, não tão doces, sabe? Deixei elas mais equilibradas, sabe? E daí as pessoas veio comprando comigo e voltando. E aí eu percebi que eu tinha realmente ali, eu tinha acertado o ponto certo, sabe? Dos doces, do sabor inesquecível, né? Memorável. Fui gerando esse efeito viciante aí no paladar dos clientes. E então é assim, você só precisa começar. Vai percebendo o que o seu público-alvo eles gostam, o que eles não gostam, e vai trabalhando em cima disso daí, entendeu? Que vai dar certo. Começa com o que você tem, não espera as melhores condições para começar, porque eu comecei, minha filha, com panela que eu tinha, sabe? Que às vezes aquelas panelas velhinhas que eu tinha em casa mesmo. E aí mexi muito o recheio, minha doceira. Nossa, eu tenho marca nos dedos até hoje, queimadura, que eu ficava ali, ó, mexendo o recheio, sabe? Comecei assim, do zero. Então não desista, sabe? Continue firme aí na tua caminhada. Você pode começar do jeito nas condições que você tem aí mesmo. Eu sempre dou dicas, tá? De opções, tá? E não sei se você percebeu, né? Mas nos meus vídeos, eu sempre dou uma diquinha ali, né? De como fazer substituições, tá? Por utensílios que você tem aí na sua casa mesmo. Teve uma outra aula aí que eu dei uma dica também. Eu não me lembro agora exatamente, mas se eu lembrar até o final dessa aula, eu vou te falar. Que eu dei uma sugestão alternativa. Ah, tá, se eu não me engano, foi num vídeo aqui dos docinhos. Agora eu lembrei, dos docinhos. Lembra que eu fui pegando o recheio dos docinhos e fui no olhômetro, porque de tanta experiência ali, eu já sabia mais ou menos ali o peso entre 14 e 15 gramas. E isso, né, sendo até um exemplo para que você não precisa ter todos os utensílios para você fazer docinhos aí. Você pode simplesmente pegar ali a quantidade mais ou menos, sabe, que você acha, e vai, minha doceira. Entendeu? Faz uma maceira, depois você vê mais ou menos quanto você gastou, precifica certinho, sabe? E aí a gente vem trabalhando em cima disso, como eu falei, ficando cada vez melhor. Se você não tem condições hoje de ter todos os utensílios, você pode começar com o que você tem aí na sua casa. Não precisa você começar com ingredientes caríssimos, você pode começar com ingredientes, sabe? Mais em conta aí na confeitaria, e aí você vai crescendo, vai trocando, sabe, os teus ingredientes, vai trocando as suas embalagens. É assim, você só precisa começar, e aí você vai melhorando, sabe, no decorrer do seu processo. E isso é muito interessante. Vou levar agora essas casquinhas aqui lá para a geladeira pra gente vir finalizando, que esse pedido dessa cliente em específico é 20 copinhos desse quadradinho, né, com um biscoito Oreo, e 20 dessa trufinha aqui, ó. Eu anotei aqui o pedido da cliente, ó, 20 brigadeiro comum, 20 brigadeiro dois amores, 20 trufa redondinha dessa daqui e 20 copinhos desse aqui. E aí a gente tá quase finalizando aqui, ó, as casquinhas pra gente vir colocando na caixa e vir recheando, né? E deixando tudo lindo aí. Agora bora lá pra geladeira.
E aqui, minha doceira, ó, todas as nossas trufas já estão prontas, ó, e já recheadas. Já recheei todas aqui com o nosso brigadeiro branco. E daí, esse daqui eu vou deixar pra gente vir recheando dentro das forminhas na caixinha, que fica melhor. E aí, o que acontece? Esse modelinho aqui, a cliente quer tá com um detalhe, né, azul por cima. Como se fosse aquele pozinho dourado, só que nesse caso é o azul, que a gente vai esburrar um pouquinho aqui por cima. E eu vou te trazer um detalhe aqui, tá? Quando eu falo que você não precisa ter tudo para começar, é sobre isso aqui que eu vou te mostrar agora. A questão do pincelzinho, como às vezes acontece, tá? De não ter o pincelzinho, então o que você pode utilizar aí? Um cotonete, tá? Você pega um cotonete e aí você vem, pega o pozinho, ó, eu tô usando o pozinho azul, que a festa dela é na tonalidade azul. E aí aqui eu misturo com um pouquinho de álcool de cereal. Eu tinha colocado um pouquinho aqui, mas secou. Ele seca bem rápido, tá? Aí a gente coloca um pouquinho e a gente mistura aqui, ó, vem meio que dissolvendo, sabe? Pra ficar mais líquido, né? Pra gente fazer esse processo ali de espirrar por cima, tá? Aí você mexeu aqui, ficou bom, ó. Aí você vem e você vai fazer o detalhe. Aí você pegou aqui, tá vendo? Aí você só faz esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra dar o detalhe, o destaque em cima, ó, das trufas, ó. Tá vendo? Aí a gente pega mais um pouquinho aqui e vem, ó. Esses movimentos aleatórios, tá vendo, ó? Deixa a nossa trufa bem bonita, ó. Ó. Importante, tá? Para fazer esses movimentos aqui, é legal que a trufa não esteja suada, tá? Suada é quando você tira da geladeira ali e fica com aquele suorzinho da água, né? Que fica ali na geladeira. Às vezes fica suando a nossa trufa e não é legal. Aí é bom fazer com ela sequinha. Se você vê que ela tá suada, você enxuga com um papelzinho, tá? Ó, tá vendo? Aí a gente vem fazendo esses movimentos, ó. Tá vendo, minha doceira? Então você precisa ter tudo. Você pode começar com o que você tem aí, tá? E já começar, ó, pegar encomendas, fazer docinhos, fazer bombons, tá vendo? Ó. E olha que lindo que fica depois de bem embalado. Fica uma maravilha. Aí se você vê que secou, ó, o pó, você vem botando mais álcool, tá? Se você dá um toque assim, ó, não tem problema também não, fica bonito, ó. Tá vendo? De leve assim, onde não pegou muito bem, ó. Pronto. E olha que lindo que fica. Aí agora a gente vai descartar isso daqui. Aí eu vou lavar isso aqui pra gente guardar, né? Pra vir pros outros. Pronto, aí depois de finalizar tudo aqui, agora a gente vai levar pra caixinha, tá? Aí aqui eu já dobrei, ó, todas as forminhas. Tá vendo, minha doceira? E aqui é bem simples, ó. A gente coloca aqui assim. Super tranquilo, tá vendo? Nossa, depois de finalizado fica tão lindo, tão lindo. Fica um luxo.
Tá vendo, minha doceira? E você aí com desculpa para não pegar encomenda, para não produzir. Sendo que dá para você fazer com utensílios que tem aí na sua casa, tá? Olha como que fica uma lindeza. Depois de ter finalizado todos os nossos docinhos na caixa, tá vendo? Aí agora a gente vai rechear aqui para aplicar o biscoito Oreo. E aí a gente vem com o bico, aqui eu tô usando o bico 1M, tá? Da Celebrate. Daí a gente vem preenchendo aqui, ó, todas as cavidades, tá, minha doceira? Até chegar aqui em cima, ó. Aí aqui a gente finaliza como se fosse uma pitanguinha, tá vendo? Preenche e finaliza com a pitanguinha, ó. Pitanguinha. Depois do recheio aplicado, agora a gente vai vir colocando o Oreo, minha doceira. E esse detalhe aqui, ó, dá todo um charme. Olha que lindeza que fica. Aqui a gente já aplicou os mini Oreos e olha como que fica. Que lindeza. E agora aqui a gente vai adicionar o docinho de dois amores, né? E também o docinho de brigadeiro. Para completar aqui a nossa caixinha, eu vou te mostrar como que vai ficar linda essa caixa aqui e muito saborosa também. Eu tenho certeza que a cliente vai amar. Então bora lá pro resultado. Olha só essa produção maravilhosa. Essa daqui foi a minha produção de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui dos bastidores. Se você gostou, minha doceira, já deixa o like, comenta aqui abaixo o que você achou. E já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá? E me conta também o que você gostaria de ver no próximo vlog que eu trago para vocês, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, minha doceira. Até lá, com muitas inspirações. Um beijo!